Oi, gente, quem fala é o Nani, e eu não costumo fazer review de livro aqui no canal, porque as coisas que eu leio geralmente não são de interesse coletivo. E as pessoas criticam as obras literárias que eu leio, porque eu leio coisa de capeta, eu leio coisas de assassinato, de true crime, aí também ao mesmo tempo eu leio coisas de mitologia, de história do mundo. E ao mesmo tempo eu leio isso aqui que eu vou falar hoje, porque muita gente me pediu quando eu postei nos meus stories que eu estava lendo esse livro, que deu muito trabalho para eu consegui-lo. E aí hoje a gente vem falar sobre essa biografia da nossa queridíssima ex-atriz Mirim, que quando você lê essa obra aqui, meu filho, é um soco no estômago. Hoje a gente vai falar de Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, da nossa amiga Jenny McCarthy. E de fato, gente, desculpa falar, mas eu tô feliz mesmo, porque essa mãe aqui, deixa pra lá. Gente, o título é super chamativo. Eu, quando vi, eu achei ultraje. Eu escolhi e falei, gente, que absurdo. Que mãe, né, gente? A gente entende a figura materna, Gaia, mãe, aquela, né? Nossa, fertilidade, né? A imperatriz. Ai, a figura da mãe, né? A rainha de ouros. Ai, boa mãe. E aí a gente vê uma coisa dessa e fala, nossa, é quase uma blasfêmia, né? Gente, que absurda é essa mãe. Pelo amor de Deus, não se pode ficar feliz pela morte das pessoas. Isso é errado, dá karma. Mas aqui eu não fiquei triste. Fiquei sim, porque coitada da menina teve que aguentar. Ah, meu Deus do céu. Vamos falar dessa obra aqui, que não é ficcional, mas eu gostaria muito que tivesse sido, porque que vida caótica. Vamos de resumo do livro, ó. Em suma, o que dá pra gente espremer? Eu fico animado de saber que ela tá seguindo a vida dela, porque até aqui, até esse livro, ela não teve um dia de felicidade, essa menina, nessa vida. Pelo amor de Deus, ela não teve um dia de alegria, assim, um dia de felicidade plena. Não teve. Se teve, não relatou. Mas ia lembrar, né? Que quando tá escrevendo isso aqui, ver aquele mundaréu de experiência que essa menina teve, por Deus. Gente, eu vou dar uma informação aqui que pode ser que você não leve a sério, mas eu não tô me importando aqui, tá? Pelo amor de Deus. A Janet McCarthy nasceu dia 26 de junho de 1992. Ou seja, ela é de câncer. Ela sente. E isso explica muita coisa. Eu só fui procurar isso agora, que eu não sabia o signo dela. Que absurdo. Vamos de resumo então. A Janet, nossa querida, nasceu de uma família com uma estrutura muito estranha. Muito estranha. Visto que a relação das pessoas dentro da família era super esquisita. E ela nasceu de uma família de mormons. Então ela participava ativamente das atividades daquele grupo religioso desde sempre. E ela se sentia pertencente àquele coletivo. Então, dentro de uma família desestruturada e caótica, ela vivia participando desse grupo e ela gostava, isso é importante a gente lembrar, ela gostava de participar dessas atividades. E aí dentro dessa casa mal estruturada, ela vivia com uma mãe e um pai que tinham um relacionamento muito estranho, muito assim, não um relacionamento modelo. E a mãe dela batalhava contra um câncer e ela sempre reforçava na família que a vitória que ela teve ao câncer a primeira vez, ela precisava relembrar. Então ela fazia eles reverem as fitas que eles tinham gravado dela no hospital, sobre a batalha dela. E assim, ela meio que forçava na família eles valorizarem ela ainda estar viva. Coisas assim. Atividades bem próprias de uma pessoa muito egocêntrica. Visto que a vitória era dela, né? E ela fazia todos valorizarem ela ainda estar viva. Isso é algo problemático, mas sim. Se for ver, é o menor dos defeitos que a mãe dela tinha. E aí a relação dessa mãe com a Janet era bem problemática, já que a mãe dela tinha um cuidado excessivo com a saúde que beirava já não cuidar mais. É assim, por exemplo, a gente tem que ter equilíbrio, né? Ela, visando cuidar bem, se desequilibrava. Então saía do eixo. É caótico, gente. Caótico. E aí ela tinha muitos problemas de relacionamento, porque ela tinha uma personalidade um pouco problemática. Eu tô acabando com a mãe dela aqui, porque de fato é. E
ela acabava fazendo da Janet sua melhor amiga. Então a Janet carregava muitos fardos a respeito daquela mãe, porque a mãe colocava muita coisa em cima dela. E uma das coisas que a mãe dela impôs à sua filha foi que ela tinha um sonho que a sua filha fosse uma superestrela, já que ela não conseguiu. Então ela forçou a Janet, que já no meio daquele mundaréu de coisa ele não conseguia falar não, porque ela só acolhia, né? Visto que ela via a mãe muito frágil por causa do tratamento do câncer, que ela tinha vencido e tal. A gente só aceitava. Ela queria? Não, mas ela também não conseguia falar que não. Então ela aceitava pra deixar a mãe dela feliz. Então ela comenta sobre isso várias vezes, não é interpretação, não. Ela comenta várias vezes que o objetivo de vida dela era agradar a mãe. Era fazer a mãe dela feliz. E daí, quando ela não conseguia corresponder a isso, ela também se culpava. Então, olha aí, já tirou a criança, que é antes dos 10 anos de idade. E aí a Janet fazia assim, tudo que a mãe dela falava. Inclusive os transtornos alimentares começaram a ser feitos por aqui. E qual que é o pior defeito da mãe dela? Ela era uma pessoa empenhada e manipuladora. Que daí ela chorava, fazia um maior drama pra filha dela se ela tentava falar um não. Aí, ó, o cerco tá armado, filho. E o que a mãe dela serve nesse período aí dela de infância e adolescência? Porque daí a Janet é inserida em vários cursos, e eles não tinham muita renda. Agora, coisa de modelo, de teatro, não sei o que. A mãe dela se empenhava, se enfiava num monte de coisa. Usava todos os artifícios possíveis dela para conseguir meter a filha dela nas coisas. E a Janet ali cheia de limitação. E a mãe dela impondo cada vez mais. E ali a gente é recebida, servida na mesa. Pressão psicológica, transtornos alimentares, violência psicológica física, abusos de todas as formas possíveis, inclusive... Bom, deixa pra lá, não vou nem falar pra não tocar um assunto sensível meu também, deixa pra lá, essa parte do livro foi bem difícil. E a privação dela de várias experiências, então é assim, show de horror, infância do inferno, é dali pra baixo, ai gente, o picolé de uva diet me partiu o coração. E se eu for listar aqui tudo que eu não concordo que a mãe dela fez, eu escrevo outro livro. Dessa mesma grossura aqui, ó. Que, gente, tipo assim, muita raiva com essa mulher. Eu sinto muito, espero que ela descanse em paz, mas que inferno. Coitada da Janet. Que ela deve, numa outra encarnação, a Janet deve ter sido, sei lá, terrorista, sei lá, deve ter torturado pessoas. Coisa assim, gente, não é possível. Bom, enfim, e aí a gente tem nesse livro uma outra perspectiva da fama, porque a Janet vai crescendo, a mãe dela insere ela em vários trabalhos, ela vai trabalhando nesse ramo, a mãe dela sempre em cima, então quando a Janet não está no set de filmagem, a mãe dela tá junto com ela, desde momentos, por exemplo, ela faz amizade com a Miranda, né, que é um dos pontos positivos do livro, ela comentar o relacionamento dela com a Miranda, e sempre foi bom, e a Miranda tinha uma outra realidade dela, a Miranda tinha uma renda familiar diferente. A Miranda não participava da mesma religião, que tinha algumas crenças das quais, né, impediu um pouquinho a liberdade de algumas coisas. Não tô falando que ela não tinha liberdade, tô falando que devido à crença religiosa tinha coisa que ela não experienciou. E aí a Miranda veio de uma outra realidade. E aí elas trocavam figurinha, elas conversavam no MSN e tal. E aí, por exemplo, se elas iam no cinema depois do trabalho, ou no final de semana que elas não trabalhavam, a mãe dela ia junto, então as duas ficavam conversando sobre a supervisão da mãe. Eu aposto que a mãe se metia nas conversas. E aí, por exemplo, a Janet, a mãe dela não deixava ela comer, por exemplo, carboidratos, coisas assim. E aí, se elas iam no cinema, ela não podia comer pipoca, ela inventava alguma coisa, falava assim, ai, posso pipoca, não sei o que. É muito triste ver que várias das experiências e várias... introduções alimentares que a gente tem ao longo da vida, experiências mesmo, por exemplo, bolo de aniversário, coisa assim, a Janet não teve porque ela, né, tinha essas restrições que foram impostas para que ela se mantesse magra e pequena, que, olha, pra mim é o fim. Isso eu vou ter que falar. Quando ela era criança, ela começou a crescer os seios. E aí a mãe dela e ela chegaram à conclusão de que ela ia conseguir mais papéis se ela se mantesse magra e pequena. Porque ela tava conseguindo muitos papéis, eu não lembro se eram em comerciais ou coisas da TV mesmo. Tipo, série, participação, sendo uma criança, fazendo papel infantil. E ela chorava muito fácil, lembro que ela chorava de verdade muito fácil. Então essa era a arma X dela, era a mística dos X-Men. E aí a mãe dela e ela
chegaram num consenso absurdo de que era melhor ela parar de comer alimentos que fizesse ela se desenvolver naturalmente para impedir o crescimento dela. Então, quanto mais tempo ela ficasse magra e pequenininha e com uma aparência infantil, para elas era mais lucrativo. Gente, olha isso! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! E a gente morria de desespero de ver os seios dela crescer. Eu vou deixar pra lá, tá bom? Deixa pra lá. E aí o livro se estende nessa batalha da mãe dela com a doença que volta. E aí a Janet vai trabalhando cada vez mais. E ela vai tendo vários episódios da vida dela que são muito caóticos, junto com a doença da mãe dela e a pressão psicológica que a mãe dela fazia. E aí a mãe dela vem a falecer no futuro, que eu tô pulando já porque vai ficando tudo tão infernal que a gente vai até acostumando. E aí depois eu vou entrar num ponto específico que a gente precisa comentar lá da Nickelodeon. Daí ela constrói um patrimônio financeiro, ela consegue se desprender da mãe, a mãe dela morre, e daí ela começa a viver a vida dela com uma certa independência, aí vem a avó, infernal, a avó também. E aí vai seguindo vários problemas até que ela consegue se desprender de tudo isso, vivendo na atualidade. Ela dispensa a carreira de atora e hoje em dia ela está aí com um novo lifestyle. Mas agora, aí eu dei uma resumida aqui pra você ler depois, hein? Mas tô só comentando os absurdos que me marcaram. Agora a gente vai comentar sobre um episódio específico nickelodeoniano. Ela trabalhou na Nickelodeon, né? Nas produções ali do iCarly, e depois ela teve o spin-off, que na verdade foi prometido para ela uma série solo dela, como Sam. Depois da primeira temporada do iCarly, foi discutido com ela, que foi um hit, todo mundo gostava da Sam, de fazer um solo dela, isso é importante falar. E ela aceitou, ficou crente, ela passou por vários absurdos na Nickelodeon, esperando esse solo. Quando chegou, botaram a Ariana Grande junto com ela, que estava em ascensão musical. O pessoal gostava da Ariana Grande, e aí meteram as duas juntas. Ela teve que inventar uma história lá, fazer uns episódios que ela achava ridículo com a Ariana Grande. Não é que ela não gostava da Ariana Grande, ela não gostava da armação que a firma fez, isso é importante falar. E quem cuidava desse programa dela, né, que ela participava do iCarly e todos esses outros, era um homem aí que ela chama de O Criador, acho que é. O Criador, isso. Não vou citar o nome dele, que também tenho medo desse homem. Mas esse homem, ele é criticado no livro de várias atitudes que ele fez e criticado por outras pessoas. Tanto é que no livro isso é contado que ele participava ali da produção, né, estava sempre ali por trás das câmeras, e depois de um tempo que acontecem uns casos de denúncias da equipe, esse homem fica numa salinha no fundo do set, uma salinha espelhada assim, escura, da qual eles gravam as coisas, depois levam pra ele ver e ver se ele aceita ou não. Então as gravações ficavam maiores, mas a Janet fala que era mais leve, sem a cara dele ali. Então ele não estava ali presente, né, materialmente. Mas olha o homem tão absurdo que as produções que envolviam esse homem ali tiveram, e ele estava ali há muitos anos. Então olha a presença dele, que entidade parasita. E aí que entra o motivo de eu ter comprado esse livro. Por quê? Esse cara, ele é envolto em várias polêmicas, né? Várias. E eu, inclusive, vi as fotos dele e me arrepia todas as costas. Vou só comentar isso. E tem um episódio no livro que a Janet conta que ele faz ela beber, sendo ela menor de idade, já que nos Estados Unidos você só pode beber depois dos 21. E aí ele faz ela beber numa... tipo uma salinha de reunião ali, pá, nanã, e começa a fazer massagem nos ombros dela. E aí o capítulo do livro se encerra ali, né, falando dessa massagem. Eu fiquei desesperado. Aí o João também tava lendo esse livro. Eu falei, João, como assim? Foi um abuso ou não foi? O que aconteceu ali daquela sala? Porque acabar assim, ela tinha que contar como... daí eu levantei e falei, quero fazer um xixizinho, vazei, sabe? Ela não fala como acabou. Então eu acho que tem uma coisa a mais ali. E por que eu acho que tem uma coisa a mais? Esse homem também foi acusado por várias, aqui eu tô falando várias, porque é um número aí maior de 6. Então, várias pessoas. Além, né, dos abusos psicológicos, de abusos. E
O ponto é, diversas produções, diversas pessoas não se conheciam, levaram para a diretoria do programa essas acusações. Eram pessoas que não tinham link uma com a outra. Isso, ó, desde sempre. E quem que é uma pessoa que duramente critica esse ser? Amanda Bynes, que sofreu horrores na mão desse cara, segundo aí boato. Isso aqui tudo fofoca. Mas, por que a gente sabe que isso aqui foi levado a sério? Em 2018 ele foi demitido da Nickelodeon. Só que tem programa que tá com o nome dele até hoje sendo feito. Eu não entendo o que aconteceu. E foi bem na época do Me Too ali que esse cara foi... Ó. E aí esse cara tá lá ainda, a produtora dele ainda presta serviço pra Nickelodeon, leva o nome dele, ainda leva o nome como diretor de várias produções. Mas segundo fontes, ele tá demitido da Nickelodeon. E aí, todas essas acusações, essas pessoas diferentes, que já é difícil, né, trabalhando nesse ramo, a carreira de ator mirim, a gente fala, é bem complicado, porque... Pode ser que, se aquele trabalho acabar, você não trabalhe nada mais, que fica marcado seu rosto, né, no papel e tal. Tudo ator mirim, tudo menor de idade que tem denúncia contra esse cara. Então, assim, por ser tanta gente, e ter gente aí movendo processo contra ele, tem gente que é descredibilizada por causa desse cara, porque parece que ele tem muitos contatos. Eu vejo ele como um grande monstro e eu morro de medo. Toda vez que aparecia alguma conversa dela com ele, me dava um acelero. Pelo amor de Deus, ó, deixa pra lá. Mas eu queria mais informação. Eu sei que ela não falou, porque ela teve medo de morrer, mas ela negou. E quando ela saiu da Nickelodeon, ela falou, não vou mais participar. Ofereceram pra ela $300 mil pra ela ficar quietinha, ela não falar nada sobre esse cara. Falaram $300 mil pra ela assinar um contrato, pra ela ficar quietinha, entrar mudo e sair calada contra esse cara. Se fizeram isso, mano, é porque tinha pepino ali pra descascar. Então, quero o livro da Amanda Bynes agora. Quero um dela falando, estou feliz que o meu diretor morreu. Aí ela mete a mão. Nossa, gente, eu queria tanto saber, pelo amor de Deus. Então, antes de encerrar, como não tem como dar nota pra um livro desse, né? Porque ela tá contando a história dela, eu vou falar, achei a vida dela nota 6, não dá. Ó, os piores pontos pra mim foi o primeiro beijo dela. Achei muito triste saber que foi do set de gravação, que ela não sabia como fazer e toda a fantasia que ela tinha a respeito do primeiro beijo foi no lixo. Eu fiquei muito chato, muito chato. Outra coisa que partiu muito o coração, assim, essas que eu listei aqui foram as coisas que eu tive que fechar o livro e parar de ler um pouquinho, porque da hora tava sendo muito, sabe? Dar aquela... e continuar. A mãe dela dando banho dela, até ela adolescente, pré-adulta, já, tipo assim, beirando os 16 anos, eu acho, não tenho certeza, tá? Mas isso aqui, ó, e o pior também, ela falando do desconforto dessas situações. Deixa pra lá. As reuniões com os empresários não eram, assim, tão caóticas, mas eu ficava muito aflito e ficava feliz dela ter o pulso firme. E todas as recaídas dela a respeito do transtorno alimentar, dela tendo que vomitar nos lugares, não sabendo o que fazer. Muito triste, muito triste. E as fotos do Havaí. Aquele episódio pra mim foi o fim do fim. Deixa pra lá, gente. O fim do fim, aquilo ali. Agora vamos listar os pontos que eu fiquei feliz do livro. Fiquei feliz dela ter memórias afetivas e gostar tanto da Disney. Assim, claro que tem memórias péssimas lá dentro, mas eu fiquei feliz. Fiquei feliz de saber que a amizade dela com a Miranda durou muito tempo. Não sei se ainda dura, né? Porque até a parte do final do livro, acho que tava afastada de todo mundo. Mas eu fiquei feliz de saber que elas tinham aquela conexão, que elas se apoiavam, que elas, assim, viveram a experiência juntos mesmo depois da série. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Fiquei até emotivo, assim, falei, pelo menos ela tinha uma amiga. E eu não sei, eu não consigo imaginar a personalidade da Miranda. Não consigo. Da Jenny, então, eu não esperava, que tinha uma vida tão desgraçada, assim, tadinho. E eu fiquei muito feliz de saber que, por fim, ela conseguiu tratamento para os transtornos alimentares dela. Ela, inclusive, ainda está se tratando, né? Psicológico, que é uma pessoa que vê isso aqui. Tá com 30 anos agora, pelo amor de Deus. Ela tá... Jesus, olha, pelo amor de Deus. Então, eu
eu recomendo vocês lerem. Quem tem problema com gatilho, coisa assim, ou, por exemplo, eu vejo filme de coisa muito triste, eu fico muito mal, então eu não vejo. Esse livro eu fui pelo interesse mesmo, saber alguma coisa desse produtor. Só que no caminho eu não esperava que ia ver coisa tão ruim assim, mas foi. Então eu recomendo vocês lerem também para ter experiência, né, gente? Pra ver a sua vida de uma nova perspectiva, porque que vitória, tá? Então se inscreva no canal, deixa aí nos comentários. E não sei se a gente vai abrir o ramo dos livros aqui, mas caso a gente abra e quiser recomendar algum, pode falar, tá? Não sei se eu vou catar, mas deixa aí.